Para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Eu sou... É meio complicado, tô tendo que... é o discernimento aqui me parando. Eu ia falar que eu sou do melhor estado do mundo. Vai ter briga, né? Que eu sei que o Paraná também é uma bênção. Gustavo, você mora aqui? Eu sou de Minas Gerais, da Diocese de Sete Lagoas, né? O estado que tem as comidas maravilhosas e um povo também assim maravilhoso e abençoado. Participo da Renovação Carismática Católica há 20 anos. Tenho a graça de servir no grupo de oração Peregrinos da Esperança, que acontece na minha paróquia, todas as segundas-feiras. E como foi dito nesse tempo, eu sirvo junto ao Conselho Nacional como segunda secretária e também na Comissão de Comunicação. Houve um tempo, quando eu era jovem, que eu já servi também no Ministério Jovem. Fiquei 10 anos da minha vida dentro da Renovação Carismática Católica, servindo no Ministério Jovem, na minha diocese, no estado, no Brasil. Então eu tenho um amor muito grande, né, Gustavo, pela juventude. E é isso. Junto comigo, né, vocês já conhecem porque é de casa. Aqui também do Conselho Nacional, a gente tem a alegria de ter a Ana, que coordena o Ministério Universidades Renovadas, está aqui na frente. Tem também a Fabi, que eu acho que está lá no fundo, né? Que coordena o Ministério para Crianças e Adolescentes. De ministério são só, né? Vocês duas. E o Miguel, óbvio, que todo mundo conhece muito bem, né? Que está lá no Conselho Nacional, sendo a voz e o coração do povo, né? Do Paraná. Eu tenho que falar que eu tenho parentes também no Paraná, em Curitiba, e também em São José dos Pinhais, né? Meu irmão mora em São José dos Pinhais. Um outro irmão meu, com a família, também mora em Curitiba. Então, de verdade, eu amo muito o Paraná e o povo do Paraná. Viu, gente? Bom, nós vamos começar, então, essas pregações do nosso congresso estadual. Não sei se vocês sabem, mas os congressos, eles trabalham o mesmo tema. E qual que é o tema desse congresso nosso? Está aqui atrás. Vamos lá? Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Então, todos os congressos que estão acontecendo pelos estados do Brasil, nesse segundo semestre, a gente está no comecinho aí, né? Começou a acontecer, se eu não me engano, não tem um mês. Começou a acontecer os congressos, estão trabalhando o mesmo tema, as mesmas passagens, porque Deus tem algo de especial para fazer no povo da Renovação Carismática Católica. E o primeiro tema que a gente vai trabalhar é justamente o tema do congresso. Então eu quero convidar você a abrir a palavra em Efésios 6, no capítulo 10, que eu tenho certeza que já está marcado na sua palavra, porque é uma passagem que todo bom carismático conhece, isso se não souber de cor. Eu sei de cor essa passagem, porque eu aprendi lá no comecinho da minha caminhada que essa passagem eu deveria rezar sempre. Então eu acabei decorando Efésios 6, Eclesiástico 2, o Magnífica, são passagens que a gente geralmente sabe de cor, né? Então Efésios 6, a partir do versículo 10. Qual é o título dessa passagem? Super mega conhecido. Armadura do cristão. Vamos ler junto lá no versículo 10, nós vamos ler até o versículo 13. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Palavra do Senhor. Uma dica de ouro, bota o marca-página aí, porque essa passagem vai ser trabalhado até domingo, né, Miguel? Então, todo encontro a gente vai voltar nessa passagem, então deixa marcadinho aí na sua Bíblia,
né? Porque todos os temas vão girar em torno de Efésios 6. Bom, Efésios 6, como eu dizia para vocês, é uma passagem que a gente conhece muito bem. E que, inclusive, a gente está acostumados a rezar com Efésios 6, principalmente diante de situações de combate, de batalha. Eu imagino que o pessoal do Ministério de Oração por Cura e Libertação, quem serve nesse ministério? Levanta a mão para mim. Deve usar bastante Efésios 6. Porque é uma passagem que nos mostra a origem de toda a nossa força e também aonde estão as nossas armas para que a gente possa ir para o combate. Contudo, já que a gente vai trabalhar essa passagem durante todo esse encontro, eu vou aqui retomar com vocês alguns pontos. Então a gente vai primeiro dar uma entrada, uma mergulhada na palavra, para que a gente possa entender um pouco melhor o que Deus quer falar para cada um de nós aqui hoje. Quem que escreve o livro aos Efésios, a carta aos Efésios? Quem sabe? Quem? Paulo, muito bem. Então Paulo, né, ele é o autor da carta aos Efésios. E só para a gente entender um pouquinho sobre Paulo, a gente sabe que ele nasceu em Tarso, é de uma família judaica, porém também cidadão romano. Ele, um homem que desde muito novo foi ali preparado na sua cultura, foi instruído ali por Gamaliel, conhecedor da palavra. Então ele é um homem de origens do berço ali, extremamente religioso. Mas não para por aí. Paulo também é um homem extremamente inteligente e que dedicava a sua vida desde muito novo ao serviço de Deus. Porém, da sua maneira, da forma como ele acreditava que era certo. Até que um belo dia, quando Paulo está indo a caminho de Damasco, o que acontece com Paulo? Ele cai do cavalo. Mas mais do que cair do cavalo, o que provocou essa queda? Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas não foi com Jesus Cristo morto, e nem foi com Jesus Cristo enquanto viveu na sua passagem pela terra. Foi com Jesus ressuscitado. E é interessante a gente entender isso, porque Paulo foi contemporâneo de Jesus. A gente sabe disso. Mas ele, enquanto Jesus, né, estava ali cumprindo a sua missão aqui na terra, ele não era seguidor. O que ele era dos cristãos? Vocês são maravilhosos. Eu acho que eu vou dar o microfone para o povo, porque eles são top. Ele perseguia os cristãos. Porque Paulo, até naquele momento, não entendia, não enxergava em Jesus a figura do Messias. E aqui, meus irmãos, tem algo muito lindo, muito sutil que acontece. Eu disse para vocês que Paulo, na verdade Saulo, até naquele momento, era um homem estudioso que buscava a Deus, e dentro daquilo que ele compreendia, acreditava, ele perseguia os cristãos. Só que Jesus, sendo Deus, conhecendo o coração de Saulo, e sabendo da vontade, do desejo genuíno, autêntico, verdadeiro de Saulo, de conhecer a Deus, de se entregar para Deus, o que Jesus faz? Já que Paulo não o reconhece e não vai ao seu encontro, o próprio Jesus vai ao encontro de Paulo. Nisso a gente já tem uma lição aqui, né? Que às vezes a gente quebra a cabeça para converter as pessoas, né? A gente acha que somos nós. Quantos aqui, eu não sei vocês, mas na minha casa, quem dera se todos servissem ao Senhor na renovação carismática? São todos católicos. Aliás, um dos meus irmãos é evangélico e muito fiel a Deus, inclusive. Mas quantas vezes a gente quer que os nossos amigos se convertem a Deus, que até os nossos familiares que já são católicos tenham esse encontro pessoal, e às vezes a gente faz das tripas coração. Vocês usam esse ditado aqui também? Vocês falam isso? Para convencer. Mas é o próprio Jesus quem toma a iniciativa. É ele quem vai ao encontro, então, de Saulo para se revelar. Então, o que cabe a nós fazer quando a gente quer que os nossos se convertam, tenham um encontro, uma experiência profunda com Deus? Rezar, para que esse momento se apresse na vida deles. Aí você fala comigo, mas eu rezo, viu, Dani? Você não conhece minha vida? Eu rezo, já tem 10 anos, desde que eu entrei na caminhada. Eu também.
Tamo junto. Hashtag aí, ó. 20 anos já que eu rezo por várias situações da minha vida, na vida da minha família. Mas de quem é o templo? Quem é o Senhor do templo? Não é verdade? Então, Jesus então surpreende Paulo, vai ao encontro ali, né, de Saulo, e ele vive então uma conversão, e a partir daquele momento, ele se torna um seguidor apaixonado, devotado, né, de Jesus, a ponto de deixar de lado tudo o que ele acreditava. E aí ele teve até problemas com o pessoal ali, com quem ele caminhava, mas ele troca tudo, deixa tudo de lado. E Paulo, gente, a história dele é muito bonita, porque ele efetivamente se casa com Jesus. Ele se dedica totalmente para ele. Tudo que ele faz é Jesus. A ponto de dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, isso são alguns pontos sobre Paulo. Paulo, ele foi preso algumas vezes. E a palavra nos traz isso, né, nos apresenta isso. Então, uma das vezes que Paulo foi preso, ali na Cesareia, ele fica ali por um tempo. Depois que ele está ali preso, ele é escoltado, e aí ele para Jerusalém, e ali ele fica sob a guarda por 2 anos, ali sob custódia por 2 anos, até que ele é inocentado. Mas passa um tempo e mais uma vez ele é preso. E aí algumas das cartas que a gente lê, algumas das passagens bíblicas que nós lemos, são escritas diretamente da prisão. E por que eu digo isso para vocês? Para a gente entender como Paulo não parava. Não importava as circunstâncias em que Paulo estava, ele servia com fidelidade ao Senhor. E aí nós temos uma passagem que fala assim: quem me separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a espada, nem a tribulação, nem dor, não é isso? Ele não fala isso para compor um texto bonito, poético, Bruno. Não, ele fala isso porque ele está vivendo na pele situações adversas que doía, mas ele unia toda a sua dor a Cristo e ele falava, nada vai me separar de Cristo. Ele era imparável, ninguém parava Paulo, nada impedia que Paulo perseverasse no Senhor. E a ponto de, ele amava tanto a Deus que ele deu a própria vida por essa causa. Não é verdade? Ele morre então em nome da fé. E aí, meus irmãos, essas características aí da vida de Paulo são importantes a gente entender, para que a gente entenda a profundidade de tudo que nós lemos nos livros, principalmente nas cartas de Paulo, principalmente nessa parte aqui hoje. É um homem apaixonado por Jesus. Um homem que parou toda a sua vida e passou a configurar a sua vida em torno da vida de Cristo. Para ele viver é Cristo. E aí, entendendo um pouco sobre o autor, vamos agora para a carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos lendo aqui nesse momento. Acreditam-se que a carta tenha sido escrita mais ou menos ali no ano de 60 a 62. Claro que aí já é depois de Cristo, né? E essa carta, meus irmãos, qual foi a motivação da escrita dessa carta? Existe, primeiro, uma peculiaridade aqui. Nós vamos encontrar muitas semelhanças entre a carta aos Efésios e também a carta aos Colossenses. Primeiro, porque elas foram escritas mais ou menos na mesma época. E também foram enviadas mais ou menos na mesma época. E a motivação da escrita da carta aos Efésios... Primeiro, Paulo escreve aos Colossenses, quando ele recebe notícias de algumas situações que estão acontecendo naquela comunidade. E diante da notícia, das situações críticas que aquele povo está vivendo, Paulo então escreve uma carta da prisão, eu repito, porque naquela época não tinha o WhatsApp, a gente não podia fazer uma reunião pelo Zoom, como a gente faz hoje em dia, né? Não tinha como mandar mensagem no WhatsApp, fazer uma ligação, pegar um avião para ir rapidinho para lá. Não, tá dando problema, vou entrar no avião, eu cheguei amanhã mesmo, hoje à noite eu cheguei para resolver. Não, Paulo estava na prisão. Mas diante do que lhe foi relatado, então ele escreve uma carta com o objetivo de combater esses problemas,
né, que foram relatados para ele. Assim ele escreve a carta aos Colossenses. Passa um tempinho, Paulo recebe novas informações sobre a situação lá dos Colossenses e também sobre a situação ali do povo de Éfeso, daquela região. E ele então repensa melhor as coisas que ele havia escrito, ou seja, ele pensa, além daquilo que eu escrevi, tem algo mais que eu posso dizer. Então o povo fala que a carta aos Efésios é, na verdade, como que uma espécie de atualização da carta aos Colossenses. É como se fosse uma carta que vai complementar tudo que nos é dito e apresentado ali. Outro ponto também aqui, uma curiosidade, vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente vai ler o inicinho da carta, lá no capítulo 1, versículo 1, a gente vai observar que lá não fala carta aos Éfesos, não tem esse endereçamento que é comum de Paulo em todas as cartas que ele escrevia. E aí, eu não sei vocês, mas aqui eu estou com a Bíblia Ave Maria, que geralmente eu uso nos encontros. Mas para preparar a pregação eu uso a Bíblia de Jerusalém. Tem alguém com a Bíblia de Jerusalém aqui, por exemplo? Irmão, se você abrir no capítulo 1 de Efésios, versículo 1, você vai ver que lá não está escrito carta aos Efésios, porque a tradução da Jerusalém ela é mais fiel ao escrito original. Por que isso, meus irmãos? Acreditam-se que essa carta não tenha sido escrita especificamente para o povo de Éfeso. Então, quando Paulo vai escrever essa carta, ele não endereça ao povo de Éfeso, o primeiro motivo, porque o objetivo não era alcançar especificamente aquele povo que ele já conhecia muito bem. Ele ficou lá por 3 anos na comunidade de Éfeso. Ele passou por lá algumas vezes para evangelizar, apesar que não foi uma comunidade que conheceu Cristo através dele. Quem evangelizou, quem contribuiu ali foi Priscila e Áquila, tá? Mas ele passa várias vezes ali para orientar o pessoal, para levar a doutrina, para levar a tradição dos apóstolos. E em uma dessas passadas, ele fica então por 3 anos. Conhecia muita gente. E olha só, a gente acha que nós carismáticos somos doidos, como o bispo falou aqui, né? E tal. Mas Paulo, ele também era assim meio doido, muito apegado. Tem cartas do Paulo, se eu não me engano, carta aos Romanos, que no final da carta, ele cita 26 nomes. Dá para acreditar? E eu acho que eu sou exagerada. Manda um abraço para fulano, Beltrano, Ciclano, papapá. Ele fala 26 pessoas lá da comunidade de Romanos. Então, nessa carta, ele não cita nome. Ele não cita, é para essa comunidade. Por qual motivo? O primeiro eu disse para vocês, porque ele não escreveu a carta especificamente, exclusivamente para aquela comunidade de Éfeso. Ele escreve a carta para algumas pessoas, alguns cristãos, alguns fiéis daquela região, mas também com o objetivo que essa carta circulasse. Inclusive, é uma das cartas circular. É uma das cartas que passa em outras várias igrejas. E aí, meus irmãos, por esse motivo, então, a gente vai encontrar nessa carta orientações de forma mais amplas do que específica. Então, ele traz correções, traz instruções, traz conselhos, mas para todos os cristãos, todos os fiéis de todos os tempos. Por isso que é interessante a gente ler o livro de Éfeso. São somente 6 capítulos. E quando você vai passando na Bíblia e vendo os títulos, você vai percebendo quanta preciosidade e como é atual o livro. Por isso, então, nesse livro, ele vai trabalhando então essas orientações de forma geral. E só para a gente entender ainda um pouco mais aquilo que ele fala nessas cartas, essa região de Éfeso, que é a primeira região na qual ele se dirige, lembrando que vai circular em outros lugares, só para a gente entender, Éfeso tinha 250 mil habitantes aproximadamente, era a 2ª maior cidade daquela região, ali da Ásia Menor. Hoje, Éfeso é a atual Turquia, que a gente vê nas redes sociais, né, nas fotos. Quem é rico, milionário já foi lá, né, parece que é maravilhoso, né, e tal. E além disso, naquele tempo de Paulo, existem algumas questões que é interessante a gente entender daquela região. E por que a gente precisa entender? Que aí nós vamos entender também as coisas que Paulo combate nessa carta.
Na região de Éfeso, existia de uma forma muito comum a prática de magia e ocultismo. Porque ali tinha um templo dedicado a uma deusa com D minúsculo, tá? Que se chamava Diana. E esse templo, ele era considerado naquela época, uma das 7 maravilhas do mundo. E então o culto ali a essa deusa, Diana, era muito comum. E ela, a essa deusa, eles associavam ali a questão da fertilidade. Olha que curioso. Cai um meteorito, né, uma pedra preta do céu. Eles acreditam que aquela pedra foi enviada pelos deuses. E quando essa pedra abre, é triturada, uma pedra bem grande, ali dentro eles enxergam então ali como que uma espécie de escultura com vários seios, mamilos. E por causa desse órgão feminino, eles acreditam então que era uma espécie de bênção para eles, da fertilidade. E aí então eles começam a cultuar nesse templo essa deusa. Mas olha só, o culto a essa deusa, nesse templo que era gigantesco, era feito, sabe como? Através de orgias, relação sexual. Então, dentro daquele templo, havia mulheres que eles chamavam de sacerdotisas, que na verdade eram como que prostitutas, com quem as pessoas que iam ali se relacionavam intimamente com elas. E essas mulheres tinham muitos filhos, se engravidavam com muita facilidade, óbvio. Elas tinham muitas relações sexuais. E naquela cidade, então, existiam muitas crianças que eram abandonadas, porque os filhos dessas sacerdotisas não podiam viver com elas naquele templo. Então foi por causa disso que Paulo demora um pouco naquela região. E ali, meus irmãos, a cidade vivia em torno da venda de esculturas, réplicas da escultura dessa deusa. Todo o dinheiro que acontecia na cidade era em torno daquele templo, ou do turismo, ou da venda da réplica dessa imagem. Então, quando Paulo ele fala na carta aos Efésios, e a gente vai ver, se a gente passar as folhas aqui, a gente vai ver que ele vai falar sobre conduta cristã, ele fala sobre Cristo, fala sobre a salvação, né? Ele fala súplica para compreender o amor de Jesus. Ele está tentando levar Jesus como Senhor daquele povo. Ele está tentando apresentar Jesus como o único Senhor de fato. Quando Paulo fica ali por 3 anos, ele quer colocar Jesus no centro. Mas não é uma tarefa fácil. É como nós, no nosso mundo de hoje, irmos para as ruas, e teve uma missão aqui, não teve? Ontem. Quem participou dessa missão aqui ontem? Levanta bem alta a mão para que eu veja. Ana, ali. O que vocês fizeram nessa missão? Anunciaram Jesus por meio do querigma, não é isso? Então, é a mesma coisa da gente ir no meio do mundo e falar de Jesus para quem às vezes não quer ouvir sobre Jesus. É como se eu quisesse falar de Jesus para quem é ateu. É como se eu quisesse falar para Jesus para quem segue outras doutrinas. E da mesma forma, então, Paulo demora ali, porque eles tinham uma cultura muito enraizada nisso. Então, nessa carta aos Efésios, então Paulo escreve com esse primeiro objetivo de corrigir ali alguns problemas, algumas situações que naquele tempo ali os primeiros cristãos estavam vivendo. Mas ele escreve também no sentido de trazer conselhos e orientações em 2 sentidos. O primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver Paulo trabalhando a relação nossa com Deus por meio de Cristo. Então, o 1º, 2º e o 3º capítulo da carta aos Efésios vai levar o povo a ter consciência da importância da nossa relação com Deus, com Jesus. E já a segunda parte da carta, que vai pegar ali os capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai falar da nossa relação uns com os outros. E sabe por que ele fala disso? Porque começou a surgir divisão entre os judeus, que estavam se convertendo a Cristo, mas também entre os gentios. Aquele povo que não conhecia Jesus, que mexia com magia, que estava totalmente afastado das coisas de Deus e estava se convertendo também a Jesus. Então, ele começa a ver, está convertendo,
Mas aquele ali separa num grupo só de judeus convertidos a Cristo. E aqueles ali, um grupo só do gentil. Um não aceitava os outros. Porque cada pessoa que converte traz uma bagagem, não é verdade? Quando você e eu vivemos uma conversão, nosso encontro pessoal com Deus, eu não deixei de ser a Daniele. Eu não deixei de... Apagou da minha memória, tipo... Nossa, agora eu entrego minha idade total aqui. MIP, Homens de Preto, né? Que tem um trenzinho assim, ó, tá. Que aperta e apaga a memória. Vocês lembram disso ou só eu? Por favor, fala que lembra, para eu não ser tão velha assim, né? Tá, beleza. Que apaga a memória. Não. A gente vem para Cristo com toda a nossa bagagem, história de vida. E no meio dessa confusão, então, Paulo escreve a carta para que fale dessa importância do nosso relacionamento, da nossa intimidade, né, com o Senhor. Dito isso, meus irmãos, eu quero que a gente volte todo o nosso olhar agora para essa passagem que nós acabamos de ler e que nós conhecemos muito bem, que é Efésios 6. E aí, meus irmãos, alguns pontos dessa passagem de Efésios 6, a gente precisa de trazer assim, com certo destaque, para que a gente entenda o que Deus quer conosco nesse congresso, que o tema, eu repito, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, mas de um modo específico aqui agora também nessa passagem, ok? Primeiro ponto, a passagem nos fala que existe uma luta espiritual, não é isso? A palavra fala, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, não é isso? Mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, meu irmão, existe uma luta espiritual no mundo. E eu sei que você sabe disso. Todos nós sabemos disso muito bem. Mas que talvez nós tenhamos perdido de alguma forma a noção da dimensão dessa luta espiritual e constante, diária, que existe na nossa vida. E aí, meus irmãos, nós precisamos de entender que o mundo que a gente vive vai além daquilo que eu posso tocar. Meu irmão, como é que você chama? Maicon pode tocar nessa câmera. A gente vê a câmera, a gente vê o Maicon. A gente vê o outro irmão ali que está no computador. Agora, como é que você chama? Renato. Todo mundo que está aqui perto vê o Renato. A gente vê essa cadeira que a gente está sentada, a gente sente ela. Vocês estão me vendo e pensando, como ela é linda. Eu sei, obrigada. Brincadeiras à parte. Mas o mundo é mais do que nós vemos, muito mais do que aquilo que eu posso tocar. Vai além daquilo que está ao alcance dos nossos olhos. E por vezes, meu irmão, eu repito, nós perdemos essa dimensão. Nós esquecemos disso. Cadê o irmãozinho ali do fundo que tem a Bíblia Jerusalém? Levanta a mão para mim. Está com a passagem aberta aí? Qual que é o título dessa passagem na sua Bíblia? Fala muito alto para todo mundo te ouvir. Ó, tem outra pessoa com a mesma Bíblia aqui, ó. Mais alto, gente. Todo mundo ouviu? Fala de novo. Combate espiritual. É o título na Bíblia Jerusalém. Meus irmãos, não podemos nos esquecer disso. E aí hoje, com esse congresso, Deus quer trazer de novo na nossa memória, para você que já sabe, e para você que talvez não saiba, que veio nesse congresso porque foi convidado, alguém te trouxe, alguém pagou para você vir, você está começando a caminhada agora. Existe um combate espiritual, no qual eu e
que não combatem em nosso favor. E aí, quando a gente lê isso, a gente precisa entender o seguinte: se existe um combate, se existe uma luta espiritual, isso quer dizer que existem dois lados. Porque se eu e Bruno somos... Vem cá, Bruno, rapidão. Se eu e Bruno somos da Renovação Carismática Católica, por mais que eu seja lindíssima e o Bruno nem tanto, eu tô brincando, a gente pensa igual, não é? Muita coisa na vida. Por isso que a gente tem mania, nós que somos carismáticos, de quando encontra um carismático no aeroporto, vê alguém com a cruz, né? Aquela cruzinha. Oi? Terra Santa. A gente muito facilmente confia. A gente é meio bobinho, né? A gente já conta a vida toda, né? Essas coisas assim. Encontrou um irmão, você vê ali ela com uma camisa da Renovação. Oxi! Aquela demora de 2 horas, você falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Chega o irmão, aquilo ali, você queria ficar 10 horas. Por quê? Porque a gente é tudo muito comum. Então, não vai existir um combate entre eu e o Bruno. A gente tem mentalidades diferentes. Por mais que 2 pessoas sejam muito parecidas no jeitinho de falar, de agir, pode ter um combate, alguma situação que a gente discorde. Normal. E tem que haver, porque a gente não é igual. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Deus não é criativo o suficiente para fazer pessoas diferentes. Mas, para existir um combate, então, precisa existir 2 lados. Pode sentar, Bruno, obrigado. Precisa existir 2 lados. Precisa existir, então, oposições. Precisa existir, então, o bem e o bem e o mal. E aí, meus irmãos, a gente precisa voltar a retomar esse tema também no nosso meio, que é a consciência de que o mal existe. Oxe, Dani, mas você está falando isso para carismáticos? Que tem o Ministério da Cura e Libertação? A libertação é de quê, meu Deus? Carismática, a gente sabe disso, a gente prega sobre isso, mulher. Você está ficando louca? Você está doida, é? Lembrando aqui do bispo na homilia, né? E tal, que chama a gente de doida. Irmãos, a gente precisa voltar a lembrar que o mal existe. Porque a gente, às vezes, passa por 2 extremos. Enquanto servos do Senhor, enquanto frequentadores de grupo de oração, enquanto católicos. Quais são os 2 extremos? Ou tudo é culpa do diabo, verdade ou mentira? Tudo que acontece é culpa do demônio. Nada é culpa minha. Eu atraso para poder pegar o avião, para pegar o ônibus, me dar a culpa do demônio. Não fui eu que fui desorganizada, não. Entende isso? Não. E o outro extremo é talvez relativizar a existência do demônio. Ou começar a duvidar. Ou questionar. Não, nem tudo é coisa do demônio. Então a gente precisa só de ter uma consciência madura de que de fato o mal existe. E aí, meus irmãos, por mais que o mundo hoje pregue pra gente que não existe certo e errado, bom e ruim, e por mais que digam que eu tenho o direito de escolher, a igreja é ultrapassada, a igreja fala isso para assustar, para oprimir, o mal não existe, a gente precisa lembrar e a gente precisa falar para os outros, não é assim. O mal de fato existe. O mal de fato existe e está aí, né, no nosso meio, circulando ao nosso redor. E aí 1 Pedro 5,8 vai dizer: vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Então, se existe um combate espiritual, é porque existe o mal. E o nome desse mal é demônio, com aqueles anjos que ele levou junto consigo, ao se rebelar, ao ir contra Deus, a não querer permanecer submetido a Deus, a não compreender o agir de Deus. E aí, meus irmãos, esse inimigo que está do outro lado, ele vive a sua vida para ir contra nós, para nos tentar. O propósito de vida, o objetivo de vida do demônio é nos tirar da presença de Deus. E ele não faz isso de forma grandiosa. Houve um tempo que o nome das tentações era traição, mas ainda existe no nosso meio. Traição,
marido infiel, esposa infiel, né? Isso ainda acontece, infelizmente. Houve um tempo que o nome da tentação era roubar, era matar, e a gente achava que somente isso era pecado. Então eu preciso me cuidar, porque se eu faço essas coisas, eu me desvio de Deus. Mas hoje as tentações têm outro nome. E eu tenho certeza que no seu bolso ou na sua bolsa tem uma coisinha que é motivo de tentação na sua vida. Qual que é o nome? Uai, como é que você sabia? Ah, todo mundo sabe. E vocês já entendem quando eu falo que o celular é motivo de tentação? Não entende? Ele nos distrai. Rouba o nosso tempo de estar com Deus. Rouba o nosso tempo de estar com nossos familiares. Por causa de celular, a gente se embanana, perde o tempo, não cumpre os prazos do trabalho, a gente pega e leva serviço para casa. Eu que trabalho em casa, eu não falei para vocês, eu sou publicitária, eu trabalho em casa. E aí, às vezes, eu me enrolo por causa do celular, tanto é que meu WhatsApp, as notificações do meu WhatsApp pessoal são desativadas. Porque é um caminho sem volta, quando a gente entra ali. Você pega o WhatsApp, ou entra no Instagram para fazer uma coisa. O que acontece? Você esquece que você vai fazer, porque você vê outras coisas ali e se perde. E tudo isso vai roubando o nosso tempo de estar com Deus, de estar com as pessoas que convivem conosco. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso, porque uma vez que a gente tem consciência disso, a gente lembra que o demônio está todo o tempo tentando as nossas vidas, fazendo com que nós caiamos nas suas ciladas. E a palavra vai nos dizer aqui em Efésios 6, nesse pedacinho que a gente leu, olha só, lá no versículo 11: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. As ciladas são as tentações da nossa vida, são as dificuldades da nossa vida. Mais um pouquinho para frente, no versículo 3, fala a mesma coisa, só que com outro objetivo. Fala assim: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Aqui está falando das provações. As ciladas são coisas que passam aqui. Nós vemos com os olhos, vemos o que está fora, vem para dentro, e aí a gente é tentado a fazer alguma coisa. As provações são coisas que nos acontecem do lado de fora, e que também nos roubam de Deus. Meus irmãos, para que eu e você possamos combater a esse mal, possamos então nessa luta espiritual, nesse combate espiritual, nessa guerra contra o mal, possamos resistir, não possamos cair pouco a pouco nessas ciladas, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Mas antes de falar dessa armadura de Deus aqui de forma resumida, eu quero lembrar para vocês uma coisa: tudo de bom que existe na nossa vida, tudo de bom que eu e você fazemos, sendo fracos, miseráveis, ou é só eu? Você é fraco, às vezes? Às vezes você faz um propósito de ser fiel a Deus, de deixar de cometer um pecado, de ser uma pessoa melhor, de ser mais bondoso dentro de casa, mais caridoso dentro de casa, de ser um homem, uma mulher melhor, de ser mais santo. E aí acontece como Paulo fala: o bem que eu quero eu não faço, mas com muita facilidade eu faço o mal que eu não queria fazer. Você faz isso? Você vacila, sim ou não? Você tem oscilado na vida? Talvez você chegou nesse congresso até assim, se sentindo um homem e uma mulher fraca, já sem muito ânimo, sem muita força para lutar. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: tudo o que nos faz vencer o mal e ser pessoas melhores tem um nome, se chama graça. Eu e você precisamos na nossa vida da graça de Deus para combater o mal, da graça de Deus para fazer o bem que nós desejamos fazer e para resistir ao mal que nós odiamos. Eu preciso de graça. E aí, meus irmãos, entendendo que a graça de Deus é algo que vai além de mim. Olha que legal isso. Às vezes eu e você no nosso grupo de oração,
na nossa caminhada. Podemos até falar assim, oxi, mas hoje eu estou top, viu? Nesses últimos tempos, estou muito top, não estou pecando, estou conseguindo me manter fiel. Parei de confessar aquele mesmo pecado que eu confessava toda vez. Agora eu nem tenho tanta vergonha de ir lá procurar o padre para confessar. Agora eu estou conseguindo ficar mais reto. Meu irmão, minha irmã, isso não vem de ti. Da mesma forma que quando você está muito vacilante, pecando demais, está muito relaxado na fé, nas práticas de oração, da mesma forma que quando você está desanimado com as coisas de Deus, não tem tido gosto para rezar, para fazer uma adoração, isso também, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer, existe algo que vai além disso. Mas se você para nisso, se você só olha para a sua natureza humana e fica... vou ver uma palavrinha aqui, que não é muito palavrão não, lá em Minas a gente fala, merda, pode falar? Pronto, falei, né? Já. Se você fica na merda, se você olha para aquela situação e fala, eu sou uma merda, a minha vida está uma merda, e se você para nisso, meu irmão, minha irmã, você realmente não vai ter forças para mudar. Mas se você ainda é na merda, desculpa, tá? Mas só para vocês entenderem bem, mas presta muita atenção nisso, porque eu sei que Deus está falando com muita gente que está aqui agora. Se você na situação de pecado que você está, na infidelidade que você está, nas misérias que você está, na inconstância que você está, no distanciamento de Deus, no esfriamento espiritual que você está, você lança o olhar para Deus e fala, eu de fato estou muito mal e sozinho não consigo, mas me dá a mão, me dá a sua graça, você consegue sair disso, porque você não está mais sozinho, entende isso? Se eu fico ali sozinho, eu vou só cada vez mais piorar. Mas se eu levanto a mão para Deus, a graça dele sobrevém sobre a minha vida, uma graça que é de graça. E aí, meus irmãos, nada mais nos retém naquela vida velha. E para finalizar, a palavra fala, revesti-vos da armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Nós vamos durante todo esse fim de semana refletir sobre essa armadura de Deus. Porque às vezes a gente lê revestivos da armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revestivos da armadura de Deus. Mas o que é essa armadura? A palavra vai nos mostrar que a armadura, e a gente sabe que a armadura é aquilo que uma pessoa para ir para uma guerra veste, não é isso? Um soldado para ir para a guerra tem que vestir. Ali a roupa, a bota, tudo é adequado. Pega ali sua arma. E como que a gente se reveste da armadura de Deus? A palavra vai falar que na cintura a gente vai ser cingido com a verdade. O corpo vai ser vestido com a couraça da justiça. Os pés serão calçados de prontidão. E aí, como instrumento para a guerra, a gente vai ter o escudo, que é a fé. Quem tem a fé, vem todos os dardos inflamados do maligno, mas permanece firme no Senhor. Por isso que a fé é o escudo. Tem o capacete que a gente põe na cabeça, e é a salvação. Ou seja, uma vez que eu sou salvo no Senhor, nada mais me tira, me rouba dele. E a espada como arma, a espada do Espírito. E mais do que isso, a nossa mente também é ocupada. A palavra aqui de Efésios, lá no versículo 18, vai dizer que na mente precisa estar orações intensas, inconstante, clamor. Ou seja, o nosso coração precisa estar constantemente unido a Deus. E meus irmãos, quando a palavra diz fortalecei-vos no Senhor, a força que eu e você precisamos para vencer as batalhas da nossa vida não vem de mim, de você, vem no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Então, mesmo sendo fraco, aqui em Deus eu tenho força. Ele é a minha força. E fala mais no final, pelo seu soberano poder que está acima de todos os poderes. Não existe mal,
Não existe nada nesse mundo que é maior do que a força e o poder de Deus agindo em nós, meus irmãos.